Olá, olá, sejam bem-vindos e hoje o tema é mapeando os desafios reais de um plantão. Bom, para quem não me conhece, sou a doutora Letícia Manzano Bueno, sou médica pediatra há mais de 20 anos de profissão. Hoje vamos conversar sobre esses desafios, né, que a gente enfrenta nos nossos plantões, quais são os desafios reais. Bom, o primeiro desafio que eu vejo, que a gente enfrenta nos nossos plantões se a gente vai no plantão, né? Então a gente tem uma escala de plantão, a gente tem o nosso compromisso, nosso comprometimento tanto com o serviço, com os nossos colegas de plantões e com nossos pacientes. E que o que eu vejo, que eu já vivenciei, eu já senti isso, é que num certo momento, um determinado momento, a gente gostava de ir naquele plantão, a gente participava, a gente era comprometido com o serviço e de repente aquele serviço começa a dar uma angústia, um anseio, uma vontade de não ir, aquele sofrimento que você já 1 ou 2 dias antes, tal dia eu vou ter que ir no plantão, e eu já vivenciei isso, né? Eu já passei por isso, já passei por um local que eu trabalhava que era UTI pediátrica, então às vezes já conhecia o paciente, já sabia que o paciente era grave, até ligava para o plantonista, outro, como é que tá, como é que não tá, e sabendo da gravidade do paciente, eu já começava a sofrer antes de ir para o plantão, né? Então era uma angústia muito grande. E eu acredito que vocês, médicos plantonistas, que têm que atender criança em plantão, também deve gerar uma angústia muito grande, aquele sofrimento, aquele angústia, no geral, o plantão em geral, que é aquele plantão que tem muita demanda, que tem muita complexidade, né, dos casos, é uma coisa assim, sempre que a gente tem que estar sempre atento com esses sintomas e que qualquer profissão isso pode acontecer, né, e na medicina também acontece. Então, eu lembro da complexidade, da gravidade dos casos, né, que me gerava muita angústia, muito estresse, sofrimento mesmo. Eu tinha que ir e às vezes a gente não conseguia nem trocar plantão. E aquela sensação de esgotamento, de cansaço, de estresse, né, e angústia. Acho que a palavra principal era angústia, que eu sentia pelo menos, né. E que às vezes vocês também passam por isso. E sei que passa também, né? Porque eu me lembro até quando eu estava de chefia aí no pronto atendimento, o plantonista estava lá no setor, ele foi para o quarto dos médicos e ele me ligou e falou assim, olha, eu não estou conseguindo sair daqui, não consigo sair. De angústia, de estresse, sabe? Então é uma coisa assim que acontece em qualquer profissão e a gente que tem uma carga profissional né, que a gente tem a responsabilidade com o paciente, a gente tem, lógico, a responsabilidade com o serviço, respeito com todo mundo e tem a responsabilidade da vida da pessoa, né, que muitas vezes a gente tem que tomar decisão em poucos minutos que vai fazer total diferença no prognóstico, no tratamento, na vida da pessoa, não é mesmo? Então isso é uma carga que a gente tem que estar sabendo lidar. Outro sofrimento que eu gerava, assim, na época, ainda mais época do ano, que tem inverno aí, que tem muita demanda, quadro respiratório e tudo. Então tem épocas do ano que a gente sabe que é mais carregado, mais pesado para os profissionais de saúde como um todo, né, que faz plantão. E como não só plantonista, né, em tudo, épocas do ano que realmente é puxado para todos, né. E às vezes dava muita angústia também de você chegar no plantão e você ver que tinha lá 150, 180 pacientes esperando. Então é uma coisa que você já sabe que isso vai acontecer, já sabe que isso gera angústia, gera estresse em vocês, né? Então eu acho que o principal desafio que a gente tem realmente é esse ir ao plantão, né? A gente vai porque a gente tem o compromisso, a gente tem a nossa responsabilidade, a gente tem os nossos deveres com o serviço, com o paciente e com a nossa equipe de plantão, né? Então, eu sei o que é isso, já passei, e daí é aquela fase que a gente tem que ponderar. A gente tem que ponderar e colocar no papel e ver o quão sofrimento a gente está tendo com essa demanda.
Se de repente, se a gente encara e opa, isso aqui é um sofrimento temporário e daqui a pouco eu já melhoro, ou se realmente a gente tem que tomar uma decisão que o que a gente vai fazer? Vai persistir nesse serviço ou vai partir para outro serviço? Então, se estivesse tirando tanto sofrimento, que às vezes a gente sofre 1, 2 dias, isso não pode acontecer, né? Assim, a gente está trabalhando, a gente se esforçou, estudou e se dedica para trabalhar, mas não para gerar sofrimento, não para gerar essa angústia, né? Então a gente tem que estar bem. Primeiro, a gente só vai conseguir tratar dos outros se a gente estiver bem, não é mesmo? Então eu acho que esse é o principal desafio do médico plantonista hoje em dia, né? O segundo desafio que eu vejo, lógico, falando do ambiente de trabalho, a equipe, como é importante a equipe de trabalho, tanto a equipe dos profissionais médicos, como a equipe da enfermagem, equipe de administrativo, de limpeza, do pessoal, todo mundo, porque é um conjunto, né? Se a gente está num ambiente agradável, que a gente gosta das pessoas, que a gente se sente acolhido, se sente seguro, né? A gente pode ter o volume que for, a gravidade que for do paciente, mas a gente consegue encarar, a gente sabe com quem contar, a gente sabe que estamos numa equipe, né? Então, isso é muito importante. E uma equipe agradável, simpática, desde o pessoal da limpeza até alto escalão, né, que a gente fala, a gestão, e saber que a gente pode contar também com os gestores, né? Isso faz total diferença no atendimento médico como um todo. Porque tudo interligado, é desde a recepção, é desde o pessoal da triagem, da enfermagem, é desde a gente atender, desde a gente saber que pode contar com a enfermagem para estar supervisionando o paciente, para estar fazendo a medicação que a gente prescreveu e que fez corretamente do que a gente prescreveu, tanto na sala de emergência, saber contar com a equipe médica, né? Saber que às vezes a gente está com um paciente mais grave ou com mais dificuldade, a gente vai poder contar com o colega para ajudar a gente, né? Então, eu acho que isso é um dos principais, assim, porque a gente ir para um plantão, que às vezes pode ser mais caótico, mas a gente está com uma equipe que a gente conhece as pessoas, que a gente tem uma comunicação clara, efetiva, alegre até com os nossos colegas de plantões, isso faz total diferença. Imagine vocês em qualquer outro serviço, em qualquer outra profissão, se a gente não se conversar com nossos colegas de profissão, com nossos colegas de trabalho diário, né? Toda vez que a gente vai para aquele plantão, se a gente não ter afinidade com a equipe, como que consegue trabalhar desse jeito? Né? A gente fala assim, a gente tem que trabalhar com os amigos, não pode trabalhar com o inimigo. Se a gente perceber sinais de... Porque a gente não está ali numa disputa, né, gente? A gente está ali para somar. Então, e outra coisa, isso vai influenciar diretamente no atendimento médico, do atendimento com sucesso ou não do paciente, principalmente do paciente grave. Então, eu lembro muito bem quando eu trabalhava no meu primeiro ano de formada, né? Trabalhava em um hospital de alto risco, assim, de cirurgião, neurocirurgião, ortopedista, pediatra, então era grande porte. Então, um hospital de grande porte, porta aberta para politrauma, né? E chegou uma criança uma vez que ela foi afogada não, ela se afogou na piscina. A mãe chegou, ela grave, né? Inconsciente e tudo. E ela acabou convulsionando por hipóxia mesmo, né? E difícil acesso, que estava com vasoconstrição e tudo. E eu me lembro que a gente chamou imediatamente, já veio o cirurgião, e era inclusive até um cirurgião pediátrico que estava de plantão. Eu me lembro que fizemos até uma força-tarefa, assim, porque não tinha foco de luz, a gente estava na emergência, né? Mas não tinha foco de luz igual eles têm no centro cirúrgico, né? Para enxergar, e a criança é tudo menor, né? E a gente, me lembro que ela parou até, porque ali o pronto atendimento não tem como, né? Continuar o atendimento comum, assim, sendo que tinha uma paciente grave ali, que daí a equipe da enfermagem ia ter que estar atendendo, a gente tem que estar ajudando o atendimento, então a gente até ajudando até com iluminação de celular mesmo, para fazer foco, para o paciente, para ele enxergar adequadamente, para poder fazer
uma estabilizando a via aérea superior, ele ajudando no acesso venoso, sabe? E a gente lá ajudando com iluminação também. Então, e isso foi um conjunto de equipe, né? E é todo mundo assim, agora parou, avisa, a gente foi lá, uma pessoa foi lá e informou, e não foi nem os médicos, outra pessoa do administrativo foi lá e informou, gente, vai ter que dar uma, vai parar a fila, porque a gente está com paciente grave, a gente vai atender o paciente grave primeiro. E assim foi feito. E a paciente ficou bem, né? E isso foi logo depois do almoço. Eu me lembro quando foi de noite lá, ela já estava perturbando nossa vida lá. E eu falei assim, ah, meu Deus, já tá boa, né? Mas assim, lógico, ela ficou internada e tudo, que ela estava aguardando ainda no pronto atendimento, que até ter uma vaga realmente, né? A gente estava no hospital, ela ia subir para não ia nem para UTI, ela ia para enfermaria. Então, eu acho que é isso, saber contar com a equipe. Outra coisa que eu achei interessante, assim, a gente não pode ter vergonha de pedir ajuda, né? Que às vezes a gente, lógico, que se a gente não tem confiança, não tem afinidade, como que a gente vai pedir ajuda, né? Às vezes isso pode ser uma barreira ali no pronto atendimento. E às vezes tem perfis e perfis de pessoas, né? Então, às vezes tem colega que se chama prontamente, vai, sem se conhecer direito e tal, vai, resolve, ajuda, e estamos junto para o que deve e para resolver e para atender a criança. Mas tem colegas, eu já peguei colegas também, que só da gente passar o caso, que ó, viu, o meu plantão está acabando, eu vou ter que passar o caso da criança, do paciente que acabou ficando, né? Ou esperando o resultado do exame, ou porque estava fazendo medicação que tem que ser avaliado, nossa. Achou ruim, acha ruim, né? Faz cara feia, como a gente diz, né? E isso só prejudica o andamento das coisas. Então a gente tem que estar realmente, acho que primeiro tentando fazer sempre vínculos positivos e as pessoas tendo um bom convívio no dia a dia, cada vez tende a se ajudar mais e a nossa profissão a gente precisa sempre de ajuda, né? Outro principal desafio no plantão, a gente tem vários, né? Mas o outro que eu acho que é hoje em dia que está mais difícil, assim, lógico, dependendo da época do ano também, mas é a grande volume de atendimento médico, né? Que cada vez mais a gente tem uma demanda extraordinária e por mais que se coloque mais plantonistas, tem mais, parece que quanto mais plantonistas a gente coloca, mais demanda a gente tem. Né? Então é uma infinidade de gente e às vezes a gente faz o que vai fazendo, mas é aquela fila que não dá conta, aquela fila que a gente não consegue dar conta, né? Que não para nunca, né? Então esse é o grande desafio, tanto para a gestão como para os plantonistas, como para os pacientes também. Né? Porque a gente sabe que tem muita demanda que vai no pronto atendimento que poderia ser sim realizado um atendimento a nível ambulatorial, mas que também ao mesmo tempo a gente entende que esses pacientes não estão conseguindo atendimento ambulatorial e a gente entende da demanda do atendimento ambulatorial também não teria como estar atendendo esses pacientes, porque também já tem as demandas deles. E o atendimento do pronto atendimento é aquela coisa que independente do que for, tem a porta aberta. Pelo menos o paciente consegue ser atendido no pronto atendimento, né? Então, são desafios que a gente tem que ter clareza, tem que ter sabedoria para conseguir lidar e passar, né? A gente tem que ter gatilhos ali para tentar ter resiliência, tentar ter pensamentos positivos, igual eu já falei uma vez aí num vídeo, né, que a gente tem que entender que são fases, que a gente, pronto atendimento, lógico, os médicos não tendem a querer ficar muitos anos no pronto atendimento, a gente quer sempre estar melhorando, sempre estar se especializando para ir direcionando mais nos procedimentos que a gente quer fazer depois, né? Cada área, né, tem os seus procedimentos, cada área tem as suas metodologias, né? E eu vejo muito o plantonista, então nesses desafios assim de não querer ir, às vezes muito influencia isso, que às vezes ele não tem pediatra no plantão, ele tem que estar atendendo criança e às vezes ele realmente fica inseguro, não gosta de atender, não quer atender, mas que isso gera angústia, gera sofrimento,
né? E até isso é uma coisa importante de a gente estar debatendo e conversando, né? A segunda equipe, um ajudando o outro, um apoiando o outro, né? Eu lembro uma vez também que eu estava como chefia também no pronto atendimento e o pessoal da administração estava meio que fica controlando pelo registro de atendimento médico, né? Eles ficam no sistema online lá e ficam acompanhando e daí de repente, fulaninho parou de atender. Aí tipo umas 10, 11 horas da noite, 10, 11 horas da noite já, né? Viu, doutora, o fulano parou de atender lá, o que está acontecendo? Deve ter ido jantar, né? Mas já faz mais de uma hora que parou de atender. Aí dá-lhe a gente ligar para o médico, plantonista, o que está acontecendo, como que está o plantão, né? Daí eles falaram, viu, paciente grave ali na emergência, o outro médico está pedindo ajuda, eu fui lá ajudar. Então, é isso que eu falo, que o sistema eletrônico, o registro, isso aí só serve para registro de atendimento médico, não mostra a realidade do que é o dia a dia, o que é o plantão em si. Então, não dá se basear, não dá para se tomar decisões e se basear somente com esse registro de prontuário médico. Aí eles ficam achando que, mas ele registrou em 3 minutos, ele atendeu só em 3 minutos? Não, entendeu? Muito mais. Mas o registro de atendimento médico foi 3 minutos, foi 6 minutos, 10 minutos. Mas o atendimento muitas vezes demorou mais. Então, isso é um grande desafio para a gestão e para os médicos também, como deixar mais justo, né, mais certo essa perspectiva aí de atendimento, de como que a gente vai fazer para adequar esse atendimento. Porque a gente sabe que a demanda é grande, a gente sabe que às vezes os médicos também querem atender mais rápido, porque eles querem, digamos assim, até no plantão noturno aí para poder descansar, dividir o horário, eles têm que terminar a demanda. Senão não consegue. E a gestão, infelizmente, às vezes vê só número, né? Não é que é só número, a gente sabe que tem a qualidade do atendimento médico, eles também querem que tenha um atendimento médico com qualidade, mas eles também têm que ver esse dimensionamento de equipe, né? Com o número de atendimento. E muitas vezes precisa de mais, mas muitas vezes não comporta. Financeiramente falando, não comporta estruturalmente falando o serviço, às vezes não tem, ele pode às vezes até tem a condições financeiras de pagar outro profissional, mas não tem estrutura física para deixar um outro profissional atendendo. Muitas vezes eles ou têm estrutura física e não têm o financeiro, né? N questões, né, que a gente pode estar dimensionando aí, que pode estar vendo, mas isso é um grande desafio. Então, é um grande desafio tanto para a gestão como para a equipe médica. Que, lógico, a gente sempre gostaria de ter mais gente, porque a demanda aumenta mais. Época de inverno demanda mais, então teria que ter mais profissionais. E muitas vezes não tem. Outra coisa que o pessoal tenta cada vez mais equipes, assim, setores, né? Setores, a palavra. No pronto atendimento. Então fica a demanda da equipe, que é a porta aberta, que eles vão fazer o primeiro atendimento, tem a medicação rápida, tem a medicação que precisa de ficar mais tempo, tem o tempo de exame, tem o paciente, setor de emergência, que é diferenciado, né? Então, mas o importante disso tudo aí, desses setorizações, às vezes, no meu ponto de vista, também tem um retrabalho aí. Né? Porque o médico que atende na porta é o que fez toda a história na anamnese e muitas vezes o paciente é encaminhado para o setor de observação e vai ser outro médico que vai reavaliar, então ele vai ter todo o retrabalho de perguntar, de ver, de examinar, sendo que o primeiro médico já tinha feito tudo isso, já sabe o que ele pediu para fazer, o que não pediu para fazer, como que o paciente entrou, como que o paciente se melhorou ou não melhorou. Mas, assim, acaba sendo um diferencial que eles acabam colocando médicos nos setores, que também é um modo de garantir que esse paciente sempre seja visto, sem ser, né, deixado de lado, né? Então, está sendo sempre supervisionado, sempre tem a equipe da enfermagem supervisionando e a equipe do médico também supervisionando. Então, minha gente, é isso. Tem que ter calmaria, a gente tem que ter muito resiliência, temos que ter muito
pensamento positivo, meditação, né? Temos que ter a base forte, que é nossos familiares, colocar prazos dessas situações para a gente, e se estiver gerando muito sofrimento, a gente tem que traçar outras estratégias, né? Para a gente ver o que é melhor tanto para a gente como para o nosso paciente, né? Porque aí é que tá. Se a gente não estiver bem, nosso paciente também não vai ficar. Então a gente tem que estar realmente acreditando que os dias podem sempre melhorar. Não é mesmo? Conte para mim aí, qual que é o seu maior desafio no plantão? Me mapeie você também, porque tem muitos outros, né? Tem muitos outros que a gente pode estar conversando aí mais tempo, mas eu quero saber dos seus, comente aí para mim, qual que é o seu principal desafio no seu plantão? E como eu posso estar ajudando no seu dia a dia para te deixar mais seguro, para te deixar mais... para a gente debater isso aí mesmo. Conto com vocês, participem, se inscrevam, curtam, comentem, mande para o seu colega, e é isso.